E assim, amigos e amigas, sobrevivemos a mais uma estranha série de aventuras e eu preciso dividir com você algumas observações sobre o que fica de toda essa jornada. Então, antes de mais nada, muito grato pela sua presença, pela sua atenção e pela sua eventual paciência, que talvez seja necessária, dentro de uma perspectiva de resistência ao espanto e de estranheza, de falta de familiaridade com o mistério que prejudicam a percepção da mensagem que aqui nós queremos trazer. Uma observação interessante que nem todo mundo se lembra, não ocorre a todos, é que o próprio Carl Gustav Jung escreveu sobre discos no céu, analisando o fenômeno como um ponto de vista psicológico, como uma projeção emocional, astral, coletiva, que os discos voadores, na verdade, seriam um reflexo de uma fome de transcendência, uma fome de maravilha, de sobrenatural. E onde, apesar dessa visão naturalmente psicológica, previu o surgimento, a emergência de mistérios novos que viriam a confrontar a humanidade moderna, criando uma nova mitologia. Então, num primeiro momento, o Rony definiu que a gente devia fazer uma vigília das 10 da noite até as 2 da manhã, na floresta mal assombrada de Varginha, que é um local onde as pessoas escolhem para se desviver, notoriamente, e que é o lugar onde apareceu uma das criaturas, que não era uma apenas. Os relatos falam de 5 a 7 seres, e pelo menos um era peludo. A gente foi nessa floresta, registrou fenômenos, fomos numa casa mal assombrada, supostamente relacionada ao fenômeno, e lá vimos outros fenômenos também. É um lugar bastante inquietante, uma casa enorme, mal assombrada, e tão mal assombrada que ninguém vai lá, nem os moradores de rua, nem os noias, nem ninguém vai lá, apesar de estar aberta. Também nós fomos fazer uma vigília em um cafezal remoto numa cidade vizinha, Varginha, uma cidade chamada Eloy Mendes. E nesse cafezal, os informantes relataram uma estranha história de que houve uma festa, eles estavam fundando a cidade, houve uma festa e houve uma briga. E nessa briga o padre matou alguém e, em retaliação, também foi assassinado e ainda amaldiçoou a cidade. Em função disso,
referiram os depoentes, a cidade que ia ser fundada, onde agora é o tal Cafezal, foi fundada mais para lá. E o padre foi enterrado lá e colocaram uma cruz gigante e fizeram um tipo de uma capelinha do tamanho de um elevador para essa cruz fúnebre que está enrolada em uns panos de uma forma um tanto ritualística e inexplicável, e também está cercada de santos católicos quebrados. Então, a gente foi a esse cafezal e lá também, até altas horas da madrugada, em uma noite de lua nova, onde a escuridão era quase perfeita, nós também registramos outros fenômenos, fenômenos luminosos, fenômenos sonoros e, inclusive, um fenômeno olfativo, um fedor incrível, terrível de uma fera. E aqui é preciso que se faça uma observação que não apenas eu tenho grande experiência na vida urbana, mas também fui criado no mato e em contato com animais de todos os tipos. Eu sei que cheiro tem uma onça, eu sei como ela ruge, eu sei o fedor do porco do mato, eu sei diferenciar, quero que você entenda. E, em um determinado momento, quando paramos em uma encruzilhada, porque guiar-se pelo cafezal é um desafio enorme, não tem GPS, não tem nada, é pelas estrelas mesmo. Paramos em uma encruzilhada e esse fedor terrível de um animal feroz nos atropelou como uma avalanche. E tinha vento e o vento não levava o fedor embora. E nós tínhamos, o Rony possui, binóculos de visão térmica e de visão noturna. Então nós pegamos cada um e saímos, não sei se você sabe, mas um cafezal são ruas compridas, paralelas e tem uns 2 metros de altura, pelo menos nessa fase. O cafezal estava desse tamanho. E a gente saiu a percorrer, a verificar com a visão noturna e a visão térmica e não vimos nada. Então era uma manifestação espiritual. O fato é que existe um grande mistério nessa região, no sul de Minas, que tem correlação, sim, com os eventos de janeiro de 96, que agora o Rony, inclusive, está fazendo um documentário que ele vai lançar em janeiro de 96, e a própria Rede Globo está fazendo um documentário que a gente teve condição de assistir a gravação, porque nós estávamos lá, e em homenagem aos 50 anos, ou em homenagem não, mas em 30 anos. 30 anos, 50 anos. 50 anos é outra história. 50 anos foi o Enob, o Dia das Bruxas. Então, em janeiro agora tem 30 anos dos eventos de Varginha e vão sair esses documentários. Eu me sinto muito honrado e, sinceramente, eu gostaria de estimular em cada um de vocês que realmente investigue as coisas, que vá aos lugares onde, em horas tardias da noite, os eventos acontecem. Ali, na solidão, na escuridão e no silêncio, é possível registrar e perceber várias presenças não humanas de vários tipos, e isso, gradualmente, está nos ajudando a compor esse estranho mosaico do mistério de Varginha e mesmo do mistério
das questões extraterrestres. Eu preciso dizer que lá houve um encontro fantástico, inesquecível, com o Rubão, que é uma autoridade local, que é testemunha dos eventos, estava lá em 96, com o Marcão, que é um ufólogo também renomado, conceituado, inclusive tem foto dele no museu de Varginha, o nosso querido amigo Fred Morsch, que estava lá também, e o Rony Vernet, que nós nos reunimos todos para encontrar a Kátia, que era a moça mais velha que estava com as duas irmãs e que viram a criatura. E ela deu um depoimento emocionante, um depoimento um pouco chocante também, devido à enorme pressão que ela sofreu depois de revelar. Ela sofreu inúmeras perdas emocionais e sociais em decorrência da coragem de manter a sua história de eu vi e ninguém vai me dizer que eu não vi, e recusou ofertas, inclusive, de caráter monetário. Então foi uma honra, um prazer poder falar com ela e, inclusive, dizer a ela isso que eu estou dizendo a você agora, que ela é uma pessoa de grande caráter e que transmite uma veracidade enorme na forma como ela conta a história. Você sabe, além de ser um operador do sobrenatural muito experiente, um mago muito vivido, eu também sou advogado e o viajante das sombras, o autor do livro dos demônios, de modo que se tem alguém que sabe perceber uma simulação, uma fraude ou uma mentira, me atrevo a sugerir que seja o mesmo. Digo isso apenas como uma forma de sublinhar o respeito e a admiração pela Kátia e por tudo que ela sofreu nesses 30 anos. Além desse evento, dessas pesquisas, dessas investigações em Varginha, que eu ainda vou publicar as fotos da cruz mal assombrada do Cafezal, também eu tive a honra, o prazer de conhecer o Igor 3K lá no Flow e dar para ele o livro dos demônios, que me parece fala por si, de modo que isso também é mais uma coisa que foi facilitada pela generosidade do Rony, que me citou durante a entrevista, que ele estava sendo entrevistado, e me citou durante a entrevista, e o Daniel Lopes, que também foi muito gentil comigo, pegou o livro e comentou e tal. Talvez você tenha visto esse corte no meu Instagram. De qualquer forma, a jornada ufológica, essa pesquisa dos fenômenos anômalos que a gente efetuou em Varginha ainda está em andamento e a última palavra ainda não foi dita. Eu acho que é a sensibilidade. A gente ouve vozes mesmo. Cacá Ciências diz que a frequência Schumann se alterou de tempos para cá. O que pode nos dizer? Pois então, há toda uma polêmica sobre essa questão, que essa frequência, que é do campo eletromagnético da Terra e toda essa questão da aura, da vibração do planeta afetando a todos nós. E essa frequência está elevando o patamar de consciência das pessoas, né? Então eu acho que isso é um sinal dos tempos. Gonzalo Leder, Bruno, obrigado Fagundes, bom final de semana. A Jana Sobreira também está aí.
A Débora Garema, o sinistro mesmo são vocês, muito corajosos entrando em todos esses lugares. É verdade. Inclusive eu disse para o Rony que a coisa mais perigosa na floresta éramos nós mesmos, né? A Mizadai diz que nessa fazenda que os cavalos fantasma estavam em volta, o dono ficou com tanto medo que dormiu com uma espingarda, como se fosse adiantar. De fato, armas de fogo não apresentam eficácia contra entidades sobrenaturais, né? Isso é bem... Ó, o Arimateia, boa noite, galera. Valeu, mano. É nóis. A Márcia... Estou usando Madre Silva para sonhos mais lúcidos. Olha só que legal. A Thalita, qual a sua opinião sobre as lendas das pedras das bruxas? Tem várias pedras das bruxas, Thalita. Eu posso pensar nas pedras que lá na Irlanda e na Inglaterra, na Grã-Bretanha como um todo, eles pegam pedras litorâneas que têm um furo e são hagstones, são as pedras das bruxas, que se diz que olhando através delas tu vê o mundo espiritual. Tem essas. Tem as pedras das bruxas em Santa Catarina, que teve aquela que as bruxas fizeram uma festa e não convidaram o diabo, e ele transformou elas todas em pedra e elas estão lá num círculo de pedra na beira do mar, dentro do mar, né? Basicamente são essas as pedras das bruxas que eu me lembro, mas talvez você também esteja se referindo a alguma lenda que eu não conheço. Se for o caso, fala aí. O Duncan, boa noite, bruxa egrégora do gengibre. O 3633 vendo a live e tomando um bom vinho. É isso aí. A Luna Kali, quem sabe na próxima. A gente vai acabar se encontrando, Luna Kali. O El Belfort, Valderi, irei tentar comer gengibre igual você. O Tommy Lee, como você faz para filtrar informações falsas que surgem dentro da ufologia? Pois então, a gente testa as referências, pesquisa as fontes da informação e tenta, mais do que tudo, conectar com outras informações para ver se ela faz sentido. De certa forma, essas investigações, toda investigação é como um quebra-cabeças, as peças têm que se encaixar. E, muitas vezes, essas informações falsas da ufologia são facilmente desmentidas quando conferimos quem as propaga e qual a origem e a intenção, né? Boa noite, Fagundes. Havia portais abertos lá em Minas? Sim. E em outros lugares também. A Thalita, por que o número mais poderoso é o 3? Pelo simples fato, Thalita, de que a primeira figura geométrica é o triângulo. Você tem um ponto, espicha o ponto, tem uma linha, e quando você fizer outro ponto, você tem um triângulo. Em função disso, dessa origem básica geométrica, o triângulo é considerado o símbolo da divindade, o símbolo do mistério da vida, o símbolo do universo, e os seus múltiplos, né, o 6 e o 9, e outros são especialmente relevantes dentro dessa cultura da matemágica ou da matemística, como preferir. Tudo isso tem a ver com a geometria sagrada. Fi. A Luna Kali, estou quase entrando para ser egrégora, mas por enquanto só vou de chá de gengibre. Claro, vale ser chá de gengibre, com certeza, né? O Diego Caveira, e aí, mano, abração. A história do caso Varginha que mais me impressionou foi a do policial, que teve contato próximo com uma das criaturas e acabou morrendo rápida e dolorosamente depois. Foi o Xerese,
que era um policial da polícia secreta que atropelou uma das criaturas e pegou no colo e levou para o hospital e pegou uma infecção e morreu.